Beleza. Boa noite, gente. Meu nome é Alan. A gente está aqui na nossa reunião do GPMAC para treinar algumas questões sobre MA11, né, referente ao Profimat. Hoje a gente quer propor umas coisas diferentes para vocês, né? A gente quer propor algumas questões e vocês vão jogando ideias de resolução. Porque aí a gente discute melhor e vocês vão mostrando os argumentos de vocês, entendeu? E assim vocês vão aprendendo mais, sendo uma coisa mais didática em vez de só expor uma solução. Eu vou começar aqui a apresentação. Vai ter gente chegando mais para frente, que eles já avisaram que tem gente que está tendo reunião agora, mas depois eles aparecem, tá certo? A nossa proposta de hoje é ter aula eu e o Fábio, tá certo? Porque o Odécio não poderá dar aula para a gente hoje. E ser uma coisa mais dinâmica. Vou iniciar aqui a apresentação. Essa questão aqui é uma questão que caiu no ENAD de 2017. Hoje eu participo de um grupo de matemática e eu acabei vendo essa questão, achei interessante trazer ela para a gente discutir aqui hoje. Aí o que, que ela diz? Ela tinha um enunciado, né, que era um texto bem grande falando sobre divisibilidade. E aí ela diz assim, ó, prove que se n é um número inteiro positivo, então 2n ao cubo menos 3n ao quadrado mais n é divisível por 6. E aí a gente queria saber como é que vocês iniciariam uma questão dessa. A ideia é vocês participarem hoje, tá certo? Lembrando que para falar é só ativar o microfone, tá bom? Não tenham medo. Tá todo mundo aqui aprendendo. Proposta hoje, pessoal, só para aqui a minha fala, é o seguinte, aqui, essa questão é nova, vocês nunca viram, né? Alguém aqui já viu essa questão? De provar que esse n que é um número natural positivo, então, ou seja, o n é natural. Então, esse valor que vocês estão vendo aí, que é 2n ao cubo menos 3n ao quadrado mais n, ele é um divisível de 6. Ou seja, quando você vê esse tipo de problema que fala a respeito dessa temática, qual a primeira ideia que você tem? Onde você começaria? O que a sua intuição, aquilo que você tem de experiência e bagagem te leva a crer que deve ser feito? Deve ser feito. Eu testaria para n igual a 1. Beleza? Então tu usaria aquele método de indução, não é isso? Pensando nisso, né? Pronto, beleza. Para n igual a 1, daria o quê? Daria 2 menos 3 mais 1. Daria 0. E 0 é divisível por 6. Beleza. Como é que a gente continuaria essa questão? O que seria o segundo passo para a gente fazer a indução? Seria colocar n igual a k. Pronto. Esse passo a gente chama de hipótese, né? A gente admite que para um n igual a k, essa situação aqui, essa sentença, ela seja verdadeira. E aí a gente testa fazendo o que mais? A tese com K mais 1, N igual a K mais 1. Exatamente. Vocês querem um tempo para tentar fazer? É bom, né? Vai lá.
Eu tive que sair aqui para atender o portão. Onde foi que parou? Foi feito aí? Vai ser uns 10 minutinhos, uns 10 segundos, meu amigo. Eu apresentei a questão, né, para a gente discutir. A ideia é a gente discutir as questões hoje, uma participação mais direta, entendeu? Em vez de ser só a gente apresentando uma solução, vocês participando. Então, eu peguei essa questão aqui que caiu no ENAD, e aí o pessoal sugeriu a gente usar a indução. Já verificaram que para o valor inicial 1 dava certo, admitiram a hipótese, e agora eles estão fazendo a tese, né? Como é que eles responderiam? Como é que ficou a solução? Obrigado. Nada. Antes de vocês chegarem, eu estava discutindo com o Alan uma coisa. Não sei se isso é pertinente para falar, mas eu pensei em falar para todo mundo aqui do grupão. É que, como foi que o cara chegou a essa ideia desses valores que vocês estão vendo aí? Vocês já pensaram? Tipo assim, olha, ele chegou que esse número pode ser divisível de 6. Mas por quê? Ou seja, o cara que criou esse problema, em que ele estava pensando em colocar esse número? Ou esse valor, essa expressão? Isso é algo que a gente pode pensar no final, né, Alan? É. A tela sumiu. Quem está apresentando. Ela tá escura, não pronto, voltou. Ah, show. Voltou? Voltou. Essa questão 3 também é legal, né, Fábio? Uhum. Da Função lista, né? composta. É. Como é que tá aí, gente? Tá dando certo? Se tá indo, se não tá indo? Alguém conseguiu construir mais ou menos o passo de indução tranquilo? Eu desenvolvi aqui, eu consegui um resultado.
Dá para ser múltiplo de 6, no caso. Diz aí, Cícero, você quer falar? Você quer tentar escrever? Se você puder, se você quiser, pode compartilhar a tela e aí você vai escrevendo uma solução. Eita, no momento eu não posso, não. Estou com o celular. Tudo bem. Ah, tranquilo. Alguma coisa desse tipo. Então diga aí, como é que você fez? Eu fiz assim, foi mais ou menos o princípio da indução, né? Fez aquele primeiro caso, né? O caso base, e o outro caso eu só desenvolvi, eu apliquei diretamente o N mais 1 no lugar do N, né? Pronto. Essa aplicaçãozinha lá, ficou 2, aí entre parênteses, o N mais 1 é ao cubo, né? Menos 3, N mais 1 dentro do parênteses elevado ao quadrado, N mais 1. Aí eu desenvolvi o cubo, né? O N mais 1, o cubo do N mais 1. E também desenvolvi o quadrado do N mais 1. Aí depois foi que eu prestei atenção. O primeiro termo, assim está escrito, fica complicado. Eu tentei deixar escrito a minha hipótese. O 2n elevado ao cubo. Eu separei, aí eu poderia até desenvolver, eu não quis desenvolver logo no princípio. Aí coloquei 2, o que faltava eu coloquei, eu desenvolvi logo. Colocar desenvolvendo ficaria, no caso, 2n ao cubo, 6n ao quadrado, mais 6n mais 2. Na outra parte, que tem o menos 3, que é desenvolvido, eu desenvolvi. No caso, 3 fez a distributiva, o menos 3, no caso, vezes o 2 ao quadrado. Aí, depois que eu fiz todo o desenvolvimento, eu consegui chegar na hipótese, que era 2n ao cubo, menos 3n ao quadrado mais n, eu separei, e cancelei 2 termos, aliás, 4 termos, fiquei só com mais 6n ao quadrado. Como no caso o n é o n acho que é um inteiro, né? Aí ficou minha hipótese mais 6n ao quadrado, eu cheguei nesse resultado. Que no caso seria, né, a hipótese mais um múltiplo de 6, no caso. Muito bem, Cícero, ficou perfeito. Tu acha que tu pensaria de outro jeito, tentaria fazer de outro jeito, ou tu já utilizaria indução, já de primeira? No começo eu pensei em colocar 6K do outro lado e tentar fazer alguma coisa, isolar alguma coisa do N, mas eu achei meio complicado. Eu fiz dessa forma, desenvolvendo normalmente e deixando minha hipótese e conseguindo alguma coisa de forma que seja 6 vezes algum número inteiro, no caso. Aí, no caso, ficou 6n ao quadrado. E a minha hipótese. O resto foi cancelado quando desenvolvi. Pronto, ficou perfeito. Você fez do mesmo jeito que eu. Utilizei por indução. Alguém tentou fazer por outro jeito, sem ser indução? Não? Eu vou apresentar aqui a minha solução, que foi a mesma solução que o Cícero obteve, tá certo, gente? Não é a solução mais correta, né? Porque muitos de vocês vão seguir o mesmo caminho e também provavelmente não vai ser a única. Foi a solução que eu encontrei, que o Cícero encontrou, certo? Então, o que a gente fez aqui? Ele verificou para o n igual a 1, né? Já que esse n é um número inteiro positivo. Voltou. Então, lá na base, né, justamente para o n igual a 1, a sentença acontece, né, porque 0 é divisível por 6. E aí ele utilizou a hipótese de indução, que é o nosso segundo passo. Ele fez o quê? Tu quer perguntar, Alfredo? Se quiser perguntar agora, Não, pode eu perguntar. estava... É bacana, realmente. Boa noite, pessoal. Eu sou Alfredo Oliveira, eu sou professor do Estado,
estava acompanhando aí essas aulas aí de vocês aí, muito bacana, muito interessante, estimulante aí os estudos. Mas eu estava tentando fazer essa indução, era quebrando aí esse polinômio na realidade de grau 3 aí, como n vezes n menos 1 vezes 2n menos 1. Será que Ficou quebrado o som para mim, ó. O som dele caiu. Mas agora ele volta. Eu acho que eu vou terminar logo a minha. para esse fator Ele 3? voltou? Ô, professor Alfredo, seu áudio pausou, ó. Tá Se o senhor ruim, puder rapaz, minha repetir. internet. Eu estou dizendo que eu tinha quebrado esse polinômio de grau 3 Certo. como o produto dos fatores n vezes n menos 1 e vezes 2n menos 1. Menos 1. Aí eu estava tentando encontrar, porque dois consecutivos aí, um é par, outro é ímpar, né? Mas aí a questão aí era encontrar aí o fator 3. Porque para ser divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3, né? É. Em teoria dos números, a gente costuma fazer muito assim, né? Através de fatoração. Então tá, Alfredo, já eu mostro essa solução aí. Assim, lá no terminar que eu tinha feito também. Pode ser, né? Vamos terminar logo essa, né? Pronto, Então, terminando logo aqui. Então, na nossa hipótese, a gente admite que ele é um múltiplo de 6, né? Que ela é da forma 6A. Então, a gente tem que verificar agora o K mais 1. Então, substituindo, ó. Substitui o K mais 1 aqui, aqui e aqui. Desenvolve os produtos notáveis. A expressão, ela ficou assim, ó. 2K ao cubo, mais 6K ao quadrado, mais 6K mais 2, menos 3K ao quadrado, menos 6K mais 3, mais K mais 1. Esse 2, ó, menos 1 mais 1, menos 3 mais 1, eles se cancelam, né? E aqui vai sobrar só o 2K ao cubo, o menos 3K ao quadrado, mais K. E esse 6K ao quadrado, eu coloquei aqui mais para o final, tá certo? Bem aqui ele. E repara que essa daqui, ó, é a nossa hipótese de indução. Ele é escrito como 6A. Então, toda essa expressão, quando eu fiz para cá mais 1, fica 6A mais 6K ao quadrado, que é 6 vezes esse termo. Então, ele é divisível por 6. E se eu verifiquei a identidade para N é igual a K mais 1, está provado pelo princípio de indução finita. Repara que a gente sempre verifica, né, para o K mais 1 e a gente reafirma a sentença, né? Então, pelo princípio de indução, ó, tá bem escrito aqui, ó. Então, a identidade realmente acontece. Esse número 2n ao cubo, menos 3n ao quadrado mais n, é divisível por 6. O que o professor Alfredo estava falando, né? Geralmente a gente faz dividido em casos. Você prova para n igual a 2, para n igual a 2 não, para ele ser um número divisível por 2 e para ele ser um número divisível por 3. Geralmente com questões de divisibilidade. Esse tipo de questão é muito visto em teoria dos números. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa foi a nossa primeira questão de hoje. Essa solução vai estar no PDF para vocês mais tarde, tá certo? Tu quer apresentar outra questão agora, Fábio? Não, tu pode apresentar outro, se quiser. Eu vou só mostrar para o Alfredo como é que ele vai conseguir finalizar essa questão que ele falou aí. Pode ser? Ah, beleza. Só para ele poder terminar a ideia, porque até na hora de dividir casos tem que tomar um pequeno cuidado, Alfredo, nessa parte de divisibilidade. Aí eu vou só te dar a ideia, eu não vou fazer, tá? Vou dar só a ideia para vocês poderem complementar, mas se vocês quiserem que eu finalize, não é tão difícil, não demora tanto. É bem tranquilo. Deixa eu só aumentar aqui. Posso projetar, não? Tu já quer projetar? Pois faz. Para poder fazer a Enquanto eu relação ajeito do aqui. Alfredo.
Pronto. Finaliza a projeção aí para poder colocar a minha. Aí tu só ajusta aí a tua. Foi? Ó, a ideia... Bom, deu. A ideia do que o Alfredo colocou é bem interessante mesmo, porque tem outra maneira de pensar o problema, né? Acho que é isso aí que é interessante. Às vezes a gente pensa de uma maneira... Esse pensamento por indução ela é meio natural, porque o N era um inteiro positivo, então, naturais. Acaba sempre indo para essa ideia. Mas como o Alfredo colocou, como é que fica? 2n ao cubo menos 2n ao quadrado, né? É isso? Não, 3n, perdão. 3n ao quadrado com mais n. Não é essa a expressão? É, né? Pronto. E aí, o que a gente pode fazer? É uma ideia Essa mesmo, interessante. mesmo fato. Não, tá legal. Uma ideia interessante é porque eu vou colocar alguma coisa em evidência, mas geralmente tem 4 membros, aqui só tem 3. Então eu vou pegar esse pedaço aqui e vou quebrar ele para ficar mais fácil de enxergá-lo, né? E fica, ó, 2n ao cubo, ou você pode fazer fatoração de divide por n, aí o que sobrar vira quadrado, aí você separa naquela maneira de separar o polinômio de segundo grau, né? Mas eu prefiro fazer assim porque eu acho que é mais direto. Como é 3n ao quadrado, fica 2n ao quadrado, n ao quadrado. E aí ficam 3. Só que esse 2, para mim, são úteis. Eu vou colocar o 2 em evidência. O n ao quadrado também. Portanto, a gente vai ter que é n menos 1. Por outro lado, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar agora o n em evidência, ou o menos n, para ficar novamente n menos 1. E aí eu coloco n menos 1 em evidência, fica 2n ao quadrado menos n menos 1. E nesse aqui eu ponho o n em evidência. N vezes. Boto n menos 1 na frente, para ficar mais bonito. 2n menos 1. Esse aqui foi o que você achou, não foi, Alfredo? É, exatamente, isso aí. É, né? Pronto. E aí o que eu preciso saber? Como você falou, preciso que seja divisível por 6, ou seja, tem que ser divisível por 2 e divisível por 3. Então, para mim, é mais interessante, Alfredo, olhar o 3, não olhar o 2. Porque, como n e n menos 1 são consecutivos, com certeza um deles é divisível por 2, independente do n que eu colocar. Certo? Não importa o n que eu colocar. A questão é que esse número sempre vai ser divisível por 2. Percebe? Então, não preciso olhar o 2 nessa situação. Se eu colocar n igual ao número ímpar, n menos 1 é par. Então, esse número é divisível por 2 porque é um produto. Se eu colocar o n par, já é divisível por 2. Então, 2 nesse momento não preciso olhar tanto. Então, eu preciso olhar as situações em que o n é um múltiplo de 3, em que o n deixa resto 1 na divisão por 3, em que o n deixa resto 2 na divisão por 3. Essas são as 3 situações que o n pode ser na divisão por 3, lembra? Não deixar resto 1, deixar resto 2. E aí eu substituo n para esses 3 casos. E aí vocês vão perceber que sempre vai ter um múltiplo de 3 aqui no meio também. Ó, primeiro caso. Se o n for da forma 3k, esse cara é um múltiplo de n, 3k menos 1, 6k menos 1. Então, acabou. Né? Acabou porque se o k for par, 3, par, 6. Se o k for ímpar, aqui é múltiplo de 3 e aqui é múltiplo de 2. Então, múltiplo de 3 é múltiplo de 2. Acabou. Certo? Segunda situação. Vou olhar agora para k mais 1. Então, vai ficar 3k mais 1 vezes n menos 1 com n mais 1, 3k de novo. É a mesma situação de cima, só trocou de lugar. E aqui fica 2 vezes isso, que dá 6k mais 1, mais 2 no caso, então fica 6k mais 1. Porque 3 vezes isso aqui dá 6k menos 2 vezes 3k mais 1. Vou botar aqui do lado. Dá 6k mais 2. Como tem o menos 1 ali, fica mais 1. Então, pela mesma situação de cima, aqui é múltiplo de 3, com certeza. Aí, se o k for par, é de 6. Se o k for ímpar, vem para cá e esse vai ser par. Então, também ok nessas duas. E a terceira e última, e aí quem construiu essa questão pensou nesse terceiro caso. O terceiro caso que ele mais parou para analisar, porque o primeiro e o segundo
não era tão complicado. Mas o terceiro, ó, quando você põe esse aqui agora, que é o último, fica 3K mais 2 vezes. Aí, ó, 3K mais 2 menos 1, 3K mais 1. Números consecutivos. E é esse último que vai dar o nosso último fio da meada, porque fica 2 vezes esse cara, ó. 2 vezes 3K mais 2. Vai ficar 6K mais 4, certo? E aí esse mais 4 com menos 1, 6K mais 3. E é aí que dá. Aqui, ó, você põe o 3 em evidência. Ou seja, 3 vezes 2K mais 1. Ou seja, é múltiplo de 3. E esses dois números são consecutivos. Um tem que ser par. Portanto, múltiplo de 6. Então você checou os 3 casos possíveis. Show, era isso aí, Fábio. Beleza. Show de bola. Então é só para esse tipo de situação interessante para a gente pensar como foi que ele construiu esses números. Porque às vezes eu fico pensando, cara, de onde foi que ele tirou que 2n ao cubo, 3n ao quadrado e n vai ser o múltiplo de 6? Onde foi que ele tirou isso? Ele tirou dessa ideia aqui. Acredito que foi daqui que ele tirou. Ele poderia até tirar outra expressão que é a clássica. Mais 1 e menos 1. São 3 números consecutivos. São sempre os múltiplos de 2 e 3. Isso, é a teoria dos números. Então é interessante pensar nessa situação também. Pronto, Alan. Aí eu apresento a segunda questão, não é isso? Isso. Como é que eu faço aqui? Vou botar isso mais para baixo. Aquela lista era sua, era, Fábio? É da sua Qual sede? lista lá? Isso, da sede, perfeito. Aquela lista com as 17 questões. Isso. Eu finalizei a segunda lista hoje. Tem só uma conjectura que eu preciso provar que eu confesso para vocês que eu nunca nem tinha visto essa conjectura na vida. Eu já vi a questão é super simples até um certo ponto. Mas chega na última pergunta, a conjectura que eu mesmo construí, que eu nunca tinha visto. E aí eu rodei procurando e eu não achei nenhum canto que tinha visto. Então, eu ainda estou tentando essa última conjectura, mas até ali está tudo. A segunda questão que eu preparei para hoje, gente, é uma questão que ela é aparente simples, né? Ela tem um enunciado pequeno. Ela diz assim, prove se para todos os conjuntos A, B e C, o conjunto de diferença A menos B e o conjunto de diferença C menos B são necessariamente disjuntos. E aí, com a nossa proposta da aula de hoje, eu queria saber que tipo de argumentos vocês começariam essa questão. Repara que aqui ele não está falando de natural, não está falando de indução, né? Então, é uma coisa que a gente tem que construir mesmo, escrevendo. E aí, galera, vocês tiveram alguma ideia? Como é que vocês começariam? Ô, Alan, é assim mesmo, é ir mesmo, meter, não é igualdade não, nada não. O enunciado é só esse? Só isso mesmo, né? Tipo, ele quer que você verifique se tem alguma condição, né, de que forma esses dois conjuntos são necessariamente disjuntos. Certo. Conjunto A menos B e o conjunto C menos Aí B. teria que dividir em casos, era A, B e C disjuntos inicialmente, depois A e B com interseção. Teria que analisar todos os casos aí, que ele fala para todos, né? Todos os conjuntos. Do jeito que tu tá falando, né, Alfredo?
demoraria muito tempo. Então, a gente tentaria pegar um argumento mais geral, certo? Mas eu confesso, assim, que se eu fosse você, eu começaria desenhando, né, alguns casos para ver o que começaria. Se ele tivesse interseção, se não tivesse. Como tu sugeriu, né? Analisar vários casos. Geralmente, num estilo de questão assim, a gente, tipo, admite o contrário e vê em que situação esse contrário acontece, entendeu? Se eu quero ver que eles são disjuntos, eu tento ver se tem, digo que tem alguma interseção e vou trabalhando com essa interseção. Tu fez por casos, Fábio? Essa? Não, dessa maneira mesmo, meio que pensando o seguinte, se são necessariamente disjuntos, ou mesmo se não fossem disjuntos, então isso quer dizer que tem um elemento que ficaria ali. Isso é possível? Se colocar o caso dos três, de terem, não sendo disjuntos, sendo com interseção, Desenha. entende? Fazendo o diagrama de Venn, sendo que há interseção dos três, há interseção B, interseção C, não é vazio, isso. Desse jeito, né, que você Isso quer? daí seria disjunto? Vamos do conjunto A, vamos tirar todos os elementos de B, que seria o A menos B, né? Aí vamos Seria pintar de uma cor aí. O C menos B seria isso aqui, né? Ó. Vou botar aqui de vermelho. Rapaz, essa minha internet tá horrível hoje. Choveu, meu amigo, choveu, acabou-se. Pronto, isso. Esse azul aí não está sendo um exemplo que não acontece isso. Pronto. Foi nisso aí que eu cheguei. Se eles fossem assim, ó. Tá aqui o conjunto lá. Tá aqui o conjunto B. Tá aqui o conjunto C. Como é que seria? Mas, Alan, olha só. Nesse primeiro exemplo aí, eu não já estou mostrando que há interseção de A menos B e de C menos B? Então, como é que eles são disjuntos nesse caso? É isso que eu não estou entendendo. Não, eu dei uma outra sugestão para ver se teria alguma interseção nesse tipo de desenho aqui. Porque é Não, eu justamente o que a gente entendo vai que usar há na várias escrita. situações, mas eu não estou mostrando um exemplo em Sim, que está esse A perfeito. menos B não é disjunto com C menos B. Ele tem interseção? Pronto. Como é que você escreveria essa partezinha aqui? Seria a interseção de A com B. Não, A com C, não é isso? Menos B. Seria esse conjunto, não é isso? Vocês acham que teria mais alguma situação? Tem sim. Diz aí, cara. Se você colocar o C dentro do A, acho que dá para pensar em outra situação também, porque até aí você está colocando que existem elementos em C que não estão lá, mas se todo C for subconjunto de A,
né? E aí o problema é justamente que a gente vai ter alguns elementos que não estão em B, que vão estar em A e vão estar no outro, sem eles serem eles não são disjuntos, né? Então a gente pode colocar o A, Se eu consigo desenhar aqui o A, pode colocar o B, o C aí dentro, né? tu diz assim, Isso, por exemplo. Aí você vai ter umas análises aí nesse tipo de conjuntos. C menos B, aquele pedacinho ali. E você poderia até colocar o C indo pegando todo o conjunto, viu? Não precisava ser só essa parte, não. Você podia pegar o C sendo toda a parte do A, exceto a interseção. Percebeu? tu quer que eu desenhe? Não, só para tu entender que esse pedaço que você botou o C não vai dar certo, do jeito que eu falei. O que vai dar certo é se você pegar o C indo sendo o A quase todo, exceto a interseção. Seria isso. O C é a parte do somente A menos B, já de cara. Mas pegando o A inteiro, não só esse pedacinho do A. Como a gente faz nos Entendi. números reais, que é o irracional, racional, como se fossem dois pedacinhos colados, que são disjuntos. Tá? Então você queria assim, né? Isso aqui ser o conjunto C. Isso mesmo. Pronto. Nesse caso, é porque a interseção é porque B interseção C é vazio. E C não ficou legal. E C está contido em A. Desse jeito, né, Fabinho? Isso. Pronto. Eu não pensei nessa segunda possibilidade aqui. Deixa eu ver se o que eu escrevi coloca aqui dentro também. Certo, certo, certo. Cabe também. Cabe dentro dessa condição aqui, ó, que foi o que o professor Alfredo falou. Tá bom? Vou desenvolver aqui a minha argumentação e aí eu acho que vai caber no teu também, viu, Fabinho? Qualquer coisa a gente se ajuda aqui. Então, a ideia, né, é a gente analisar ao contrário, né? Então, pensando como se esses conjuntos tivessem alguma interseção, que eles não fossem disjuntos, e aí a gente cria uma situação geral, né? Eu coloquei sem perda de generalidade, que existisse pelo menos um elemento que pertencesse à interseção de A menos B e de C menos B. Então, aqui, ó, esse conjunto tem justamente esse elemento. E pode ter mais. Se tiver mais, não tem problema. A resolução ela é análoga. E aí eu fui argumentando com as relações entre conjuntos. Olha só. Se existe um elemento nessa interseção, significa que esse elemento x0 ele pertence ao primeiro conjunto, que é A menos B. Ou seja, esse elemento x0 ele é do conjunto A, mas não é do conjunto B. E como essa relação é de interseção, a mesma coisa tem que acontecer no segundo conjunto, que no caso é C menos B. Esse mesmo elemento x0 tem que pertencer ao primeiro conjunto, que é o C, e não pode pertencer ao segundo conjunto, que é o B. Então, se a gente analisar essas duas sentenças, o que está acontecendo aqui? Ó? O x pertence ao A e também o x pertence ao C.
Ou seja, X é um elemento que está no conjunto A e está no conjunto C. Então, X0 é um elemento da interseção do conjunto A e do conjunto C. Só que ele não pode ser um elemento de B. Então, a gente tirou dessa interseção aqui o conjunto B. Repara que é justamente o conjunto que o Alfredo sugeriu, ó. A interseção C menos B. Se a interseção de A com C e tirando o conjunto B, né, for vazia, então obrigatoriamente esses dois conjuntos são disjuntos. O que aconteceu no caso do Fábio? O C está contido no conjunto A. E aí, o A interseção C é justamente o conjunto C. Esse conjunto C, ele já não ele já é disjunto com o conjunto B na situação que o Fábio disse. Então, ele está dentro dessa primeira condição que o Alfredo também colocou. Está dando para entender a argumentação? Escrevendo de acordo com as relações entre conjuntos, esse elemento ele tem que pertencer ao conjunto A e ao conjunto C. Só que ele não pode pertencer ao conjunto B. Então, ele está na interseção de A com C menos B. Então, se essa diferença aqui existir, esses dois conjuntos que ele falou já não são disjuntos. É interessante, né, a argumentação, a gente utiliza as relações dos conjuntos para fazer a nossa argumentação. Diz, Fábio. Ficou muito bom. Muito bem organizado. Muito bem organizado. Principalmente o argumento lógico que você usou. Esse cuidado aqui que o Alan fez é muito importante para que o argumento lógico fique completo, né? Para que exista sejam disjuntos, literalmente, a diferença entre eles. É Mas importante ela que não haja entendi. interseção, né? O Fábio, aquela região azul lá do diagrama de Venn não está mostrando que tem elemento que está na interseção de A com C e não Isso. está em B? Perfeito. E aí ele está dizendo que para que as duas relações sejam juntas, esse cara tem que ser vazio. Esse cara aí não deveria existir, quer ser a Mas ele não interseção existe? C, Eu não estou menos vendo B, aí que essa região azul existe? Não, sim. Não obrigatoriamente ela existe. Não, Nesse é só ter desenho, que... é porque nesse desenho ela existe. Mas o A, o B e o C podem ser conjuntos quaisquer. E a questão está dizendo assim, ó, prove se para todos os conjuntos A, B e C, essa diferença aqui é necessariamente junta. E qual é a nossa resposta? Ela não é. Porque tem essa situação aqui que você disse. Ah, tá certo. Ela não é, né? Ah, entendi, tá certo. Mas é importante dizer que ela não é por conta dessa situação, mas sem essa situação ela passa a ser. Entendeu? Se você colocar assim, se acontecer de existir um X ali naquela interseção, já era. Uma coisa, gente, que eu aprendi na marra. Professor, eu não sei se com vocês é assim, mas professor corrigindo prova, o desenho ajuda muito, mas o desenho ele não justifica. Se você só desenhar, já aconteceu isso com vocês? Se vocês responderam uma questão parecida com isso, aí vocês desenharam e disseram, portanto, não acontece. Geralmente quem corrige prova não gosta desse tipo de argumento. E aí, saber fazer esse tipo de coisa, ó, então, o x0 não pertence ao A menos B, então isso daqui acontece. O x0 também é do C menos B, então isso aqui também acontece. E aí a condição é justamente esse conjunto aqui, por causa das relações entre os elementos. A minha experiência diz que se você só desenhar, isso não justifica, isso não é uma prova. Tá certo? Então é muito importante escrever isso daqui, essa argumentação. Beleza?
Ó, o Fábio concordou comigo. Já aconteceu com ele. Aconteceu com mais alguém? Já aconteceu comigo algumas vezes. Algumas vezes? Comigo já aconteceu algumas vezes também. Então, se você quer usar um contra-exemplo, usa um Eu vou. contra-exemplo de conjunto. Então, mas dá para fazer com contra-exemplo. Acho que o Alfredo estava falando sobre isso. Mas desenhando não. Usa contra-exemplo na lógica. Tipo assim, Isso. se a expressão de A e B é diferente de vazio, aí você pode usar esse argumento. A menos B vai conter a interseção de A e C. E nessa situação você tem que explicar isso, o que está aqui. Pode ser até outra maneira, não precisa ser da maneira que o Alan colocou. Mas sempre Quiser, eu deixo lembrando dessa aqui. ideia. Sempre lembrando dessa ideia de que você pode até fazer um conjunto onde as interseções não são vazias. Você pode mesmo dizer, ó, supõe esse caso, existe um X que pertence a A, B e C ao mesmo tempo. Existe o Y que pertence a A e B, existe o Z que... Você faz todas as relações de interseções, que é esse conjunto que ele desenhou agora. Depois de você fazer essas relações, você diz, então nesse ponto você vai ter esse cara aqui que atrapalha eles serem disjuntos. Mas antes você tem que construir eles, sem ser um desenho, construindo algebricamente. Entenderam? Então essa solução dela é muito boa, mas você pode fazer o mesmo, mas através do contra-exemplo construído também, não desenhado. O desenho serve para ajudar na construção. Entendeu a ideia? Entendi. Essa construção também é válida. Posso dizer que tem um X que é a interseção dos três, que tem um Y que é a interseção de 2 a 2, né? Um Z, um W, então todo mundo tem interseção, que é esse que foi construído e desenhado. Aí você faz a diferença. E aí com a diferença você vai mostrar que existe aquele cara que não vai deixar eles serem juntos naquela construção que você fez. Então é um contra-exemplo, é igual o desenho, mas está escrito usando relação de conjuntos. Beleza. Vou parar aqui a partilha, viu, Fábio? Tu vai colocar o teu agora, né? Tranquilo. Pessoal, antes da gente continuar, essa lista que o Alan está resolvendo, vocês tiveram acesso a ela? Que algumas pessoas perguntaram de onde é que era a lista. E aí eu fiquei um pouco na dúvida. Vocês tiveram acesso a essa lista? Está lá no grupo. Vocês lembram? São 8 questões, aí tem assim, disciplina, números e funções, tarará, e a lista que foi, não lembro, do Daniel Brandão. Daniel Brandão é da Uva de Sobral. Vocês chegaram a olhar essa lista? Mas essas questões que a gente está resolvendo são de listas que o pessoal fornece lá dos Profimax em cada local diferente do Ceará. O pessoal que passou e que está fazendo cada um em seu polo. Essa lista veio lá do Daniel Brandão, que já Caso eles passou lá não de... tenham visto. Pronto. Não recorda, né, Alfredo? Bota lá, Alan, para voltar de novo, que essas listas estão sendo sempre colocadas. Eu até coloquei uma lista aqui da Unilab, a gente vai colocando sempre as listas lá. É muita coisa, é verdade. É verdade. O Automático é sempre uma loucura no começo. Depois que a gente se acostuma, até que fica melhor, mas no começo é sempre uma loucura. Essa é a lista 1. Listão, né? Coloquei lá, viu? Pronto, legal. Eu vou pegar uma das questões da lista, vou mostrar aqui a lista para vocês verem qual é a lista, tá? É lá naquela tutorial do Profimate, isso, aquele grupo do WhatsApp que foi criado só para o pessoal do Profimate. Pronto, deixa eu mostrar só essa questão aqui, ó, essa aqui, ó. A quarta questão, pessoal. Eu vou ler aqui para vocês, que está um pouco maior, para ficar um pouco mais fácil de ler. Ela diz assim, ó, quarta, tá? Seja P o número natural primo, P primo, e K maior que 1, natural. Então, esse K é um expoente, um valor aí de potência, no caso, raiz, que é maior do que 1, 2, 3, etc, natural. Aí ele quer que você prove que raiz késimo, raiz K, desse primo é irracional. Isso aqui é a generalização daquele que a gente sempre utiliza, né?
de, de raiz de 2. Lembra que a gente sempre usa muito? Provar que raiz de 2 é irracional. Bem clássico. E aqui, essa questão ela vem dessa ideia, né? Deixa eu botar aqui pra gente. Fábio, deixa eu Diga lá. fazer uma pequena parte dessa. Opa, É interessante porque tem uma solução bacana, rapaz, para isso legal. aí, que é você usando, sabe o quê? Aquela parte que a gente estuda geralmente em equações polinomiais, raízes racionais. É Show. transformar isso aí numa equação polinomial e mostrar que ela não tem raiz racional, percebe? Perfeito. Fala aí pra gente como foi que você fez. Legal. Essa solução que o Alfredo falou é bem boa. É bem interessante, legal. Não tinha pensado nela não, Alfredo. Legal. Legal mesmo. Eu vou Maneira mais pensar fácil. direitinho nessa solução, viu, Fábio? Mas é bacana, porque aquela parte lá de equações polinomiais com coeficientes inteiros, né? Sim, sim. Você tem um polinômio formado pela x qualquer e você tem coeficientes inteiros. A n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1. Sim? P Aí sobre você Q, vai né? até. Onde o MDC de P e Q é 1, né? Ou seja, eles são primos entre si, já está na forma zero, e o Q tem que dividir a N, né? Agora é Isso. a gente encontrar a equação adequada, né? Perfeito. Essa, na verdade, seria a maior dificuldade da gente pensar nessa solução que você fez, apesar de ser uma solução muito interessante, mas a dificuldade é encontrar justamente o polinômio adequado. Né? É pensar qual seria o polinômio adequado para estruturar aqui nesse problema. Né? Onde é que estaria o problema? É que se eu penso numa raiz késima de P, esse cara vai entrar aqui no lugar do x, eu vou ter que esse cara aqui é igual a zero, então eu vou ter x elevado a k, para ficar o k com o k e ir embora, né? Digamos assim. E a gente poderia usar um polinômio dessa maneira, de sendo raiz desse polinômio, esse cara tem que dar zero, quando eu substituo o x aqui pela raiz de k, esse an, todos os a's são inteiros. Então me diz que a raiz desse cara, já que esses caras são inteiros, se for racional, da estrutura racional, é a divisão lá do último pelo primeiro. É a zero sobre a n, né? São os divisores racionais desse cara. Então é algo a se pensar, bem interessante mesmo. São as raízes racionais. Se for racional, tem que ser assim. Legal. Muito bom, Fred. A ideia é muito legal. Eu confesso para vocês que eu pensei da maneira mais básica mesmo desse tipo de demonstração, que é a mesma que a gente usa por raiz de 2. Né? Vamos fazer aqui do raiz de 2. Ó. Raiz de 2 é irracional. Por quê? Né? Como é que a gente poderia fazer isso? A gente supõe que é racional, faz aquela conta clássica, né? Acho que todo mundo lembra. Todo mundo lembra disso? Supõe que raiz de 2 é racional. Aqui Supondo. você coloca, supõe que é racional, aí transforma numa fração e geralmente Isso. eleva, né, aquela potência. É racional. Quando você supõe que ele é racional, então isso quer dizer o quê? Então, raiz de 2 é um P sobre quê, né? Racional. Então, pode ser colocado no formato de fração. Então, aí você leva ao quadrado, como o Alan falou, P quadrado sobre Q quadrado, e daqui implica que é 2Q quadrado é igual a P quadrado. Esse aqui é nosso modelo de demonstração para esse tipo de problema. Porque se P quadrado é duas vezes esse cara, então esse cara é par. P quadrado é par. É par. Então, se o P quadrado é par, o P é par. Né? Porque o ímpar elevado ao quadrado, quando você pega esse ímpar 2K mais 1 e realiza o quadrado, ainda é ímpar, viu? Ainda é ímpar. Porque fica 4K ao quadrado, e aí mais 4K mais 1. Você põe em evidência e fica mais 1, ainda é ímpar. Então, o que
é par, que P é par. Né? Significa isso, que P é par. Mas aí tem um problema. Se o P é par, então a gente já concluiu que P é par porque ele é duas vezes o quê? Tem que concluir o quê? Que esse cara é par. Ou seja, o P é 2K. Vou botar assim. Aí daí, duas vezes Q ao quadrado vai ser igual a 4K ao quadrado. Que é igual a duas vezes 2K ao quadrado. Esse 2 vai embora com esse 2. Portanto, o Q também é par. E aí a gente entra na contradição. Porque quando a gente escolheu P sobre Q, a gente tem que P e Q são primos entre si. Porque são a última. A gente pega um P e Q, uma fração que seja irredutível, né? Não faz sentido. Claro que eu quero um irredutível. Mas aqui eu estou dizendo que os dois são pares. Então, contrariou a nossa hipótese inicial de que P sobre Q era o nosso raiz de 2 racional e irredutível. Mas acabou que não seria. Portanto, contradição. Q é par. Que é uma contradição. Né? Então, essa é a demonstração clássica. Portanto, a nossa contradição veio de simular que o raiz de 2 era racional. Logo, raiz de 2 é irracional. Bom, esse é o clássico do raiz de 2. Só que, quando ele coloca aqui, ó, perceba que ele usou P'. Porque se esse cara aqui não fosse primo, ele não podia garantir essa irracionalidade. Perceba que a raiz késima de um cara que eu pudesse fatorar K vezes, se esse P fosse um número qualquer, eu poderia fatorar ele em K vezes, em algum momento. Eu poderia pegar um número que seja 2 elevado a K. Portanto, a raiz késima de 2 elevado a K é 2, então não é irracional. Então, esse P que ele pegou dentro da raiz C' foi proposital, para que funcionasse a demonstração. Né? Então, a demonstração dessa ideia vem justamente da consideração desse P interior C'. A gente vai apagar aqui para fazer com o P', tá? Essa do raiz de 2 foi só para a gente se familiarizar com a ideia da contradição, da divisibilidade. Então, o que acontece? A gente faz a mesma coisa. Supõe, né, que raiz K de P é um M sobre N, tal que eles são uma fatoração prima, supõe que ele é racional. Supondo que raiz K de P é racional. Então, aí a gente faz analogia com a mesma demonstração. Então, se é racional, isso aqui que eu estou fazendo está certo. Se ele é racional, então ele pode ser escrito em M sobre N. Até aqui tranquilo, né, pessoal? Eu fiz a lá do raiz de 2 porque ele vai dar uma boa base para a gente entender essa demonstração aqui. Tá? E aí, o que eu faço agora? Eu levo todo mundo a K potência, não tem nenhum problema. Então, eu vou ter aqui que P é igual a M elevado a K, N elevado a K. Que implica que P vezes N elevado a K é igual a M elevado a K. Só que o seguinte, o N e o M, eles são números, né? E aí eu posso considerar, para a demonstração ficar um pouco mais rápida, eles são números que eu posso considerar inteiros positivos, para ficar um pouco mais rápido o nosso problema, já que a raiz de P é positivo por ser primo, então esse M sobre N acaba sendo positivo também. Ou os dois são negativos, ou os dois são positivos, então eu vou usar os dois positivos. Mas se M e N são números positivos, eles podem ser fatorados em produtos e primos pelo teorema fundamental da aritmética. Então eu vou ter que N é igual ao produto de primos. Então aqui eu posso usar uma outra letra, eu vou usar. Deixa eu aqui, né? Não gosto de usar assim, mas tudo bem. Vou usar outra letra para simbolizar primos, tá certo? Eu vou usar a L. Então vai ser L1 elevado a alfa 1, L2 elevado a alfa 2, etc. Ln elevado a alfa n com Li primo.
Então eu peguei o N e fiz um produto de primos. Que eu posso fazer isso pelo teorema fundamental da aritmética. Todos os primos elevado a um expoente, o produto deles vai gerar o N qualquer. Mas o M também é assim. Só que não é um L. É uma outra variável, né? KLM, botar O. O1, alfa. Botar alfa, não, botar beta. Beta 1, porque a quantidade não precisa ser igual. O2, beta 2, etc. O, nem precisa ser em K, beta K. Com todos esses O's, primos. Mas aí o que acontece? Olha a construção como foi que ficou, né? Eu tenho que esse cara é o múltiplo desse cara. Porque eles dois estão multiplicando os outros. Ou seja, P vezes esse primo P vezes os primos do N, se você fizer, vai dar os primos do N. Então, na prática, o que isso significa? Que o P, que era o meu primo, vezes esses primos aqui, ó, L1, alfa 1, L2, alfa 2, etc., até o Ln, alfa n, são iguais ao meu O1, beta 1, O2, beta 2, etc., OK, beta K. Não é isso que quer dizer? Mas qual é o problema de sim? Desde o princípio, qual é o problema? É o teorema da fatoração, isso aí? Isso, teorema da fatoração. Qual é o problema disso acontecer? Qual seria o problema disso acontecer? É que nenhum desses primos aqui divide esses primos aqui, nenhum. Nenhum primo desse aqui divide esse aqui. Ou que também o P, né, Fábio? Ou que também Isso, ele está dizendo aí que o P divide algum primo OI, né? perfeito. É o que está dizendo aí. Que o P divide algum primo aí. Mas isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Porque como é que o meu P vai dividir um desses OIs? Se o P realmente divide um desses caras aqui, e esse vezes esse, então quer dizer que esse cara aqui teria um desses P dentro do produto. Esse é divisível por esse, de alguma maneira. Então eles seriam o quê? Esse produto vezes esse seriam iguais. Portanto, um desses primos aqui, esse primo vai ser igual a um dos que está aqui. Vamos supor que seja esse. E todos esses primos têm que ser igual a esse. Mas nenhum era igual, lembra? Nenhum é igual. Porque, pelo que inicialmente a gente verificou, por hipótese, LI é diferente de todos os OSIs para todo I, todo L e todo O. Todos, absolutamente todos. É aí que entra com a nossa contradição. Porque o que acontece aqui? Se esse P divide um desses primos aqui, esse L vai ter que dividir outro. Esse L vai ter que dividir outro, mas não divide. Nenhum desses primos são iguais a esses primos, são todos distintos. Portanto, a gente vai ter a nossa pequena contradição aqui. Mas, como LI alfa I, deixa eu botar LI alfa I, tá? LI alfa I não divide OI, vou botar OJ, né? Porque são Fábio, variáveis diferentes. desculpa eu te interromper, Fábio. Beta Isso J. daí é devido ao MDC de Uhum, MNC1, né? perfeito. É isso mesmo. Se o MDC é um, tem primo comum, não tem divisor comum. Então, nenhum desses primos aqui vai dividir esse. Nenhum, absolutamente nenhum. E aí, você vai ter esse problema de divisibilidade. Como nenhum dos L's e alfas divide OI, beta I, o que eu vou ter então? Se nenhum desses caras divide, eu vou ter uma contradição. Eu vou ter uma contradição. Logo,
raiz késima de P é irracional. E aí a irracionalidade aqui é por causa do P. Nunca esquecendo, é esse P que faz toda a diferença por ele ser primo. E se ele não fosse primo, ele poderia ser produto de primos e eu podia jogar ele aqui dentro. Ó. Não tem nenhum problema. Né? A gente ia ter um problema técnico se ele não fosse primo. O problema do P' é justamente isso. É que se ele é primo, esse P, então ele vai ter que ser igual a um desses caras aqui. E esse beta aqui vai ter elevado a 1. E os outros? Os outros também deveriam ser iguais. E esse é o problema, eles não são. Eles literalmente não são. Olá. Boa noite a todos. Então essa questão ela tem esse viés mais analítico, voltado para essa parte da irracionalidade, mas muito parecido, né? Ó. Até aqui, ó, ficou muito parecido com a história do raiz de 2, ó. Né? Muito parecido, né? Muito mesmo. Ficaria a diferença é que aqui teria um raiz de 2, mas é muito parecido. Ficaria P ao quadrado, né? O N ao quadrado, o M ao quadrado. Então aí fica muito próximo. Só essa pequena diferença do e aí do teorema fundamental da aritmética. Beleza, pessoal. Eu tenho essa solução um pouco mais detalhada com essas mas eu vou mandar mais bonitinho aqui, é só para a gente entender um pouco a escrita, tá? Que eu estou justamente pegando esse valor M e valor N e fazendo como produto de primos pelo teorema fundamental da aritmética. Primos distintos, porque por hipótese eles já têm que ser distintos porque eles são primos entre si, os números M e N. Não tem divisor comum. Então não tem primo comum. Tá bom? Pronto, Alan. Você vai Pode fazer a fazer sétima? mais uma, Fabinho? Pode fazer mais uma? Posso sim. Colocando aqui Posso. no arquivo para ficar melhor. Posso fazer a sétima do jeito que eu pensei? Você faz do jeito que você pensou? O que você acha? Tu tá me ouvindo? Pode ser, Alan? Pode sim, por mim, sem problema. Tô ouvindo. Aí a gente apresenta Pronto. A gente pensou em duas maneiras diferentes. duas maneiras, né? Eu acho massa apresentar de duas maneiras diferentes, eu gosto. Pessoal, a sétima questão é essa aqui. E olha o contexto, né? A ideia, o que nos leva a crer. Mostra que todo natural N, esse número que está escrito, é inteiro positivo e é par. Qual a primeira ideia que vem na cabeça de vocês, sinceramente? Eu pulava. Essa é a sétima questão. Imagine. Eu pulava. Usar a indução aí, tá certo? É o que eu faria de cara. É isso mesmo. Assim, a minha primeira ideia. Porque quando eu vejo esse tipo de situação, eu penso, cara, ele quer saber para N natural. N tá aqui, ó. Aí ele quer que isso verifique, né? Demonstrar que o resultado dessa expressão é um inteiro positivo e é par. Eu vou usar a indução, então eu concordo com a sua ideia. É usar a indução mesmo. E aí o primeiro caso de indução faremos por indução, né? Faremos por indução em N. Então, primeiro caso. Caso de N igual a 1. Ora, caso de N igual a 1, você pega 7 mais 4 raiz de 3 elevado a 1, mais 7 menos 4 raiz de 3 elevado a 1 também. Portanto, é 7 mais 4 raiz de 3, mais 7 menos 4 raiz de 3, ó. 14. É inteiro positivo e é par. Então, verificou que isso é válido para N igual a 1. E aí, vamos agora supondo por hipótese de indução, supondo que é válido para N igual a K, iremos verificar para K mais 1. Então, o que significa isso em prática? Que essa expressão 7 mais 4 raiz de 3 elevado a N mais 7 menos 4 raiz de 3 elevado a N é um
par, é 2. É 2, sei lá, 2K. Não, eu já usei K, né? 2 L's. Então ele é um número par com L pertencente aos naturais. Número par. Então a gente percebeu que isso é válido, ou seja, que é um inteiro positivo par. Então nem precisava escrever isso aqui desse final, é só para saber que isso é válido, que a gente vai usar isso já como sendo uma validade. O que a gente vai verificar agora é para o n mais 1. O que significa o n mais 1, basicamente? Ora, o n mais 1 vai significar que é 7 mais 4 raiz de 3 elevado a n mais 1. 7 menos 4 raiz de 3 elevado a n mais 1. Será que é válido para isso aqui? Será que a gente também vai achar a mesma coisa? Né? E aí, a dificuldade aqui, nesse momento, vai ser a gente tentar encontrar um artifício matemático para que dessa estrutura venha a ficar essa. Essa é sempre a ideia da indução, né? Como é que a gente pode aí manusear de alguma forma e que fique dessa maneira? Alguém consegue pensar em algo? Opa, tá alguém entrando aqui. A gente pensa logo em quebrar as potências, né? Usando a propriedade da potência, mas a gente já vê logo que não vai dar certo. Fica mais complicado, né? Ó. 7 mais 4 raiz de 3 elevado a n. 7 menos 4 raiz de 3 vezes 7 menos 4 raiz de 3 elevado a n. Então, como é que a gente poderia pensar nisso, né? Em que isso poderia me ajudar, em que ponto, em que momento? O que vocês acham que a gente poderia fazer? Eu preciso que esse cara saia daqui de alguma maneira e que esse cara saia daqui de alguma maneira. Então, eu posso multiplicar e dividir pelo mesmo valor, entendeu? Então, eu posso fazer essas manobras, digamos assim. Multiplicar e dividir pelo mesmo valor. Pense aí. Quadrado, diferença de quadrados, dá certo aí? Como é que ficaria? Multiplicar por 7 ao quadrado, por 7 ao quadrado menos 4 raiz de 3 ao quadrado. Multiplicar aqui, dividindo aqui, porque tem que fazer as duplas, né? Multiplicar e dividir. Então, eu preciso fazer um produto aqui. Por exemplo, se você multiplicar por 7 mais, dá um exemplo, tá? Raiz de 3. Eu vou ter que dividir também o 7 mais raiz de 3. Aí aqui vai virar um cara, aqui embaixo vai continuar a raiz. Não tem problema. Não tá errado. Aqui eu vou multiplicar por um cara, por exemplo, aqui também, ó. Aqui eu multipliquei por menos, por mais, né? Desculpa, aqui é menos. Aqui também é menos. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é menos e aqui é menos. O que fica como você falou, né? E aqui do outro lado vira o mais. 7 mais raiz de 3. Aí aqui, mesma coisa. 7 mais raiz de 3. Será que fazer assim ajuda? Esse é o raciocínio. Ficou muito parecida com a questão que você fez no encontro passado, não foi? Uhum. Ficou. Tentem pensar a parte algébrica, que eu acho que é importante pensar a parte algébrica. Lembra que eu quero chegar até aqui, e aí eu partir daí de outro canto para chegar aí. Ou eu poderia sair daqui, não tem nenhum problema. Se eu sair daqui para chegar aqui, também não tem nenhum problema. Eu já fui para lá para verificar meio que a volta, mas pode ser feita a ida também. Fiquei 49, né? Assim, ó. Aqui é 4. Então, aqui é 4.
Então vamos pensar só como é que fica o produto desses caras. 7 menos 4 raiz de 3 vezes 7 mais 4 raiz de 3. Que eu podia chamar 7 mais A, 7 menos A, então não tinha nenhum problema. Podia chamar isso aqui de A, né? Ó, e esse cara aqui de B. Acho que foi assim que eu fiz, não foi, Ela, na outra vez? A e B? Foi Eu sim. chamei um cara de A, chamei o cara de B. E para ficar mais fácil a conta algébrica, né? Mas fazendo a conta, caso não queira fazer o A e o B, né? Que fica AB sobre um certo valor e etc. 49 menos 16 vezes 3, que dá quanto? Certo? Dá 1, né? Então a gente tem que esse produto aqui, ó, vai dar 1. Literalmente. Sete ao quadrado, 49. 4 ao quadrado, 16. Vezes 3, 48. Vai dar 1. Literalmente vai dar 1. Então o que a gente vai ter aqui em cima é 7 mais... Botar A, né? A elevado a N sobre B. B elevado a N sobre A. A questão é verificar se isso aqui vai dar o meu inteiro. Isso que a gente fez naquela hora. Ó. Lembrando, é claro, que A elevado a N com B elevado a N dá um 2... Dá um múltiplo de 2. Isso aqui é múltiplo de 2. Como é que vocês fariam aqui? Demonstrar isso aqui, que a gente acabou de fazer, é demonstrar isso aqui. Tem outra maneira de fazer também, tá, pessoal? Ah, o Derek terminou, não é verdade. Parabéns, Derek. Deixa eu tentar botar outra maneira. Vai que essa ideia que tá ruim para vocês verem daqui. Deixa eu E botar é aqui a pá, dá outra pra maneira. sair por aí, né, Fábio? Só não pode ser a minha Dá. maneira. Dá pra sair por aqui. Não, não pode ser a tua, né, Alan? B elevado a N mais 1. Pronto, pensa assim, pode ser que ajude. Lembra daquela... A gente fala assim, x elevado a N, y elevado a N. Pronto, pensa nisso aqui. Como é que a gente faria essa distribuição? Acho que vai acabar batendo na tua, mas tudo bem. Vocês lembram como é que a gente faz essa distribuição? Fica A menos B, né, que multiplica as potências, Pode estar imediato, é por isso que eu estou crescendo. perguntando isso aqui. Acho que esse é mais fácil. Pronto. A mais B, né? Ó, vamos pensar na soma de quadrados, ó. Ou soma de cubos. A A mais terceira B mais e B a ele terceira. fica, Como é que você faria isso aqui? e ele fica com sinais Isso. Ó, alternados. A mais B. E aí você pode fazer as alternâncias dos sinais, como o Alan está falando. Né? Vocês lembram disso? Fica A elevado a 2, menos AB, B elevado a 2. Vocês lembram disso aqui? Quando você faz a conta, ó, fica A elevado a 3, ó, menos A2B, mais AB2. Aí, por outro lado, fica mais A2B, aí cancela, ó, menos AB2, aí cancela, ó, e B3. Vocês lembram disso? Aquela expansão que a gente faz? Eu lembro. Legal. Então, tenta usar essa expansão para resolver esse problema específico aqui, ó. Vamos tentar fazer, ó. A mais B, expansão. A elevado a N,
né, assim, ó, mais, né, ó, menos A elevado a N menos 1 vezes B, etc. E aí vai depender do útil, mas eu vou colocar assim, elevado a N. Só que o A mais B é o quê, pessoal? Lembra? Vocês lembram quanto é que era A mais B? Lá em cima, ó. Quanto é que dava a soma? A mais B. Quanto é? Esse aqui é 14. par. 14. Então, se esse cara é par, quanto é que é o produto? É par. Portanto, A elevado a N mais 1 com B elevado a N mais 1 é par. Aí finaliza a nossa demonstração por indução. Porque a gente verificou por hipótese de indução e verificou que o N mais 1 também era par. Finaliza a nossa hipótese de indução aí. Essa maneira de fazer por indução é bem interessante, porque a gente supôs e verificou para N mais 1, então não tem nenhum problema. Vai ser par, porque a nossa hipótese vai levar a essa estrutura de par. Ei, Fábio, tudo bem? O que vocês acharam, pessoal? Diga lá. Beleza, cara? Beleza. Tranquilidade? Tranquilo. Tranquilo. Ei, tem um jeito aí bem O interessante. Alan vai mostrar isso aqui para de vocês por fazer expansão essa polinomial, né, questão. Alan? Oi? E se ele falar? Pode falar. Que é você pegar esse 7 mais 4 raiz de 3 e transformar em 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Aí, no lugar de trabalhar com 7 mais 4 raiz de 3 elevado a n, você passa a trabalhar com 2 mais raiz de 3 elevado a 2n, mais Certo. 2 menos raiz de 3 elevado a 2n. Aí fica muito mais tranquilo de fazer as contas aqui, pela indução, né? Entendeu? Entendi. Mudando os valores, né? No lugar de esse Entendi, 7 legal. mais 4 raiz de Legal. 3, transformar em 2 mais raiz de 3 ao quadrado, que quando tu faz aí 2 mais raiz de 3 ao quadrado, dá 7 mais 4 raiz de 3, entendeu? E 2 menos raiz Entendi, de sim. 3 ao quadrado dá 7 menos 4 raiz de 3. Assim, né, Alan? Né? Não é assim? Isso. Vai dar 4. 4 raiz de 3 vai dar 3. Ó. 7 mais 4 raiz de 3, viu, pessoal? O que ele está falando. Transformar esse número aqui nesse. Então é uma outra maneira bem interessante também. Aqui eu usei A e B como sendo esse cara A, esse cara B. Fazer a expansão do N mais 1, verificando que ele é também par. Se o N é par, o N mais 1 é par, então para qualquer natural vai servir a paridade, sem nenhum problema. E aí finaliza a nossa indução. O Alan vai fazer por outra maneira, né, Alan? Alan? Tô aqui, cara. Vamos nós? Pronto, vai fazer de outra maneira, né? Rocha aí. É. Rocha aí, deixa eu terminar aqui. Essa aqui é a minha última. Tu pretende encerrar já nessa ou tu ainda vai fazer mais uma? Não, dependendo do horário que finalizar, eu posso comentar mais um aqui da lista de função. Porque a ideia é a gente apresentar. A ideia hoje é a gente apresentar ideias, né? Então o Fábio fez de um jeito, eu vou fazer de outro. Eu pensei em fazer essa questão como um desenvolvimento binomial. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tentar aumentar. Qual é a quinta questão da lista? Não, eu particularmente eu não fiz. Tu fez, Fábio? A quinta questão da lista? Eu posso olhar aqui, eu fiz uma parecida. Não sei se é a mesma. Tem uma bem parecida no livro. É porque eu fiz e aí ele vai botar 0, sequência de algarismo. Se for uma expansão decimal de um racional, aí a gente pode fazer a expansão usando a estrutura do racional, igual nesse cara um racional, e você não tem tantos problemas para resolver.
E se ele for periódico, a gente usa a forma geral do periódico. Não, até que não é tão complicado, mas teria que fazer agora, não preparei não. Eu posso tentar agora, mas eu não preparei ela não. No caso dessa minha questão 3 aqui, ela é a questão 7 da lista que o Fábio acabou de resolver, certo? Então, coloquei o enunciado aqui só para a gente relembrar algumas coisas, né? Esse n é natural. O número que a gente quer é uma soma de duas potências, né? Potências 7 mais 4 raiz de 3 elevado a n, mais 7 menos 4 raiz de 3 elevado a n. Mostrar que isso é um inteiro positivo e que é um número par. Então, qual foi a minha ideia, né? Eu escrevi cada um dos termos utilizando o desenvolvimento do binômio de Newton, como se A mais B elevado a N fosse aquele desenvolvimento lá, né, do termo geral. Então, ele é o somatório de todos os valores, né, de todas as potências do binomial de N, escolhido P a P. O primeiro termo é 7, então 7 elevado a N menos P, vezes o segundo termo elevado a P, que é 4 raiz de 3 elevado a P. Isso aqui é a primeira parcela. A segunda parcela, ela é dessa forma, né? Como aqui tem um menos, tem essa potência menos 1 elevado a P bem aqui. Tá pequeno, gente? Eu acho que se eu der um zoom maior, fica ruim para mim escrever, mas se tiver pequeno é só dizer, tá certo? Então, qual é o grande lance? Eu vou apagar aqui algumas coisas para ficar melhor da gente ver. Esse termo, ó, e esse termo, ele é comum. O somatório, ele tem a mesma quantidade de termos, ó. Ele vai de P igual a 0 até N, nos dois. E esse termo é comum. Então, na hora que a gente soma, a soma ela pode ser escrita ó, dessa forma, como se fosse a soma de dois somatórios. O primeiro somatório está aqui, o segundo somatório está aqui. E aí, fazendo termo a termo, uma fatoração, ela fica desse jeito. Ó. Esse aqui que é o termo em comum, que ficou em evidência. E em cada uma das parcelas, eu tenho esse termo, ó, 4 raiz de 3 elevado a P, mais menos 1 elevado a P, 4 raiz de 3 elevado a P. E aí, qual é a ideia? Se a gente analisar em cada caso, esse expoente P, a gente consegue justamente resolver a questão. Olha só. Lembra que quando o Fábio fez, ele fatorou e os expoentes ficaram alternando, não foi? Pois é, a ideia é justamente essa. Se esse P for um número par, eu representei assim, se o P for um número da forma 2K, esse K sendo 0, 1, 2 e tal. Como é que fica essa soma? Substituir o P aqui, ó, aqui, aí lá nas potências, né, que é o nosso grande lance. Quando acontece de eu substituir o P por um número par, ou seja, as parcelas que são de ordem par, ficam assim. E aí esse menos 1 elevado a 2K vai dar 1. Então, o que que acontece? Isso aqui vai dar igual a 1. Esses dois termos, ó, esse e esse, vão acabar sendo iguais, porque esse deu igual a 1. E aí, ele fica como um termo duplo. Na hora que eu somo, isso dá 2 vezes 4 raiz de 3 elevado a 2K. O 4 raiz de 3 elevado a 2K, eu preferi colocar assim, ó, 48 elevado a K. Então, eu desenvolvi o quadrado, e aí ele ficou 48 elevado a K. Esse 48 elevado a K com o outro 48 elevado a K dá 2. O 2, ele ficou na frente do somatório, bem aqui, ó. É para ele aparecer aqui. E aí, como esse 2 é constante, eu coloquei lá na frente do somatório, tá vendo? O que que isso representa? Esse 2, ele é constante, então ele vai para fora do somatório. O que que tudo isso representa? A soma de números inteiros
a raiz já desapareceu, ó. E lembrando que o P era da forma 2K. Então, aqui, ó, já virou uma soma de números inteiros de acordo com o binomial. Todo esse produto aqui tem um 2 do lado de fora, então ele já é par. Ele é inteiro e par, como a questão queria que ele fosse. Mas isso aqui são só os termos de ordem par. O que acontece com os termos de ordem ímpar nessa expressão aqui, ó? O que acontece com os termos de ordem ímpar? Os termos de ordem ímpar, eu coloquei assim, esse P vai ser da forma 2K mais 1. Acho que alguém escreveu alguma coisa. Escreveu. Os termos de ordem ímpar, o que acontece? Lá no expoente do P, o menos 1 vai estar elevado a um número ímpar. Então, isso vai acabar dando menos 1. Ou seja, fica 4 raiz de 3 elevado a 2K mais 1, menos 4 raiz de 3 elevado a 2K mais 1. Eles se cancelam. Então, toda essa soma aqui dá zero. E o produto desse desenvolvimento binomial com zero vai dar zero. Ou seja, a soma de todos os elementos de ordem par é um número inteiro e par. E a soma de todos os elementos de ordem ímpar dá zero. Então, a soma que ele pediu, né, é justamente somente esse termo aqui, ó, que é um número inteiro par. E assim acaba a minha demonstração. O que vocês acham? Muito grande? Vocês teriam esse tipo de raciocínio, essa coragem para desenvolver os termos e separar em casos? Vocês querem que eu explique alguma passagem? O que tu acha, Fábio? O Alan? Eu acho que talvez mais dificuldade vai ser, né, nas partes de simbologia, né, do somatório e tal. Mas a indução acaba sendo mais imediata. É mais simples, né? A parte que tu fez... Mas a solução é muito boa. Essa solução é muito boa. A parte que tu fez com a indução é... Porque a questão, ela quer duas coisas, né? Ela quer que seja um inteiro positivo e quer que seja um número par. Lá naquela parte, tu fez para ser par, né? Eu não lembro se tu verificou que dava um número inteiro. Aí, do jeito que eu fiz, eu parei justamente nessa parte. Lembra quando tu fez A menos B? Aí ficou aquele somatório grandão, né? Se aquilo dava um número inteiro. Quando eu fiz, eu não consegui desenvolver mais. Talvez a ideia do Derek, né, tenha... Entendi. Tenha ficado... O cara verificar se esse cara dá um aparecido. número positivo, né? Quando eu fiz a indução, ficou assim, ó. Ficou 7 vezes aquele número par, que é o 14, né, que tu obteve. Aí mais 4 raiz de 3. Deixa eu apagar aqui uma parte. Quando eu fiz, ficou assim, ó. Ficou o 14, né? 14. Tu tinha chamado de um número, né? Eu chamei de A, eu acho que tu chamou de L. Aí ficou assim, mais 4 raiz de 3. Que multiplica. 7 mais 4 raiz de 3. Na verdade, essa parte é só provar que o 7 é maior do que 4 raiz de 3, não? Não, esse aqui é só o final da minha indução. Eu tô dizendo que eu não consegui desenvolver essa parte aqui para dizer que ele é um número inteiro.
Porque tem esse radical aqui, entendeu? Que ficou em evidência. Aí essa parte Entendi. eu não consegui provar que é inteiro. Que é justamente a hipótese de indução, né? Não, porque tem esse menos aqui. Entendi. Aí talvez naquela fatoração que tu fez Isso, na fatoração que vai dar o resultado, na verdade. apareça, né? Mas eu não Isso, ela consegui vai fazer aparecer na essa fatoração. parte. Por isso que eu preferi não fazer desse jeito, porque apareceu esse 4 raiz de 3 que eu não consegui desenvolver aqui. Talvez aquela ideia do Derek também, né? De colocar como 2 mais raiz de 3. 2 mais 2 raiz de 3. Sim. Talvez aquela ideia Aí dá para trabalhar com outras coisas também, já que você tem o 7, o 4, raiz de 3. Você vai trabalhar até com um pouco de, talvez, trigonometria, talvez um pouco de outras coisas. Mas naquela parte da indução, ela acaba aparecendo também, quando você faz a distribuição. Aí eu preferi fazer assim. Deu muito mais trabalho de escrever, né? E tipo, eu acho que na faculdade eu já tinha resolvido uma questão parecida como essa, em que você resolve em casos, né? Separa os termos pares dos termos ímpares. Eu acho que eu vi em estruturas algébricas, algo assim. E aí eu lembrei da ideia. E aí fazendo dá bem certinho, porque é um número par, a raiz já sumiu, sobrou todos os termos de ordem par e a soma dos termos de ordem ímpar dá zero. Talvez dê para usar esse argumento nesse finalzinho da indução, que eu não consegui. Mas talvez na hora de escrever, Alan, seria mais fácil o pessoal fazer a distribuição polinomial. O que tu acha? Fazer a distribuição, né? Eu acho que fica bom também. Talvez aí na hora de escrever, quando tu colocou o somatório, talvez na hora de escrever, se tu colocasse tipo assim, N 0 a 0, 7, né? Entendendo? N 1 a 1, sacou qual é a ideia? 7 elevado a 2, 4 raiz de 3. E aí talvez nessa construção, quando você faz o positivo e faz o negativo, o positivo, ele vai acontecer positivos em todos, né? Ó. Até o N a N, 7 elevado a 0, que você não coloca, 4 raiz de 3 elevado a N. Quando fizer a distribuição polinomial do negativo, o que vai acontecer? Acontecer que as raízes que não forem pares vão estar negativas. Sacou? Então talvez essa distribuição fique mais fácil de resolver na conta. Porque se você coloca o próximo, o que acontece? Porque 7 elevado a N menos N 1 a 1, 7 elevado ao quadrado, 4 raiz de 3, que vai ficar igual ao anterior. Esse que é o termo 1, N1 a 1, vai ficar igual, você cancela. O próximo vai ficar N2 a 2, positivo, 7 a terceira, e aí o 4 raiz de 3 aparece ao quadrado, aí mata a raiz. Tem questões também que a gente faz resolvendo uma indução dentro de uma indução. E aí talvez aplicando uma segunda indução nesse termo que eu fiz, talvez dê certo também. O Derek disse que faria usando indução mesmo. Então talvez ele faria uma coisa parecida com o que eu pensei. Na verdade, a primeira jeito, né? Binomial. Que eu fiz a conta. Só que eu fiz a conta. Eu não usei essa simbologia. Quando eu vejo essa simbologia, eu fico pensando, eu acho que eu vou ter que pensar em várias ideias. Quando eu penso no binomial, eu uso literalmente o binômio normal. N 0 a 0, N 1 a 1, 7 elevado a 2, 4 raiz de 3. N 2 a 2, 7 elevado a 3, 4 raiz de 3 ao quadrado. Eu faço literalmente a distribuição todinha. Alguém teria alguma ideia, assim? Para... Colocaria algum argumento a mais? No meu caso aqui, já falei tudo o que eu ia falar nessa questão. Ficou bom, não ficou, Fábio? Ficou ótimo. Só te mostrar a ideia que eu te falei com relação a isso aí, que eu acho que quando eu estava lá atrás, começando, eu faria assim, porque é uma coisa que a gente faz no ensino médio. Ó. Vou parar aqui a apresentação para tu colocar. Pronto, que eu falei, mas como a gente trabalha muito no ensino médio, eu faria como se eu estivesse no ensino médio, entendeu? Ó, um aluno de ensino médio mesmo, se ele entendeu realmente
a questão do polinômio, como é que se distribui, ó. Deixa eu botar aqui. Pronto. Quando a gente coloca aquela distribuição do 7 mais 4 raiz de 3 elevado a n, como é que a gente faz essa distribuição? N0 a 0, 7 elevado a n. Assim, ó. N1 a 1, 7 elevado a n menos 1, vezes 4 raiz de 3. N menos 2, 4 raiz de 3 ao quadrado. Nessa expansão que a gente costuma fazer, né? Meio que automático. Aí vai até o final, ó. N a n, que foi o que você fez. Ah, entendi. É literalmente o que Escreve você o fez. Mas eu acho que desenvolvimento, quando a né? gente está construindo, aí Escreve o fica 7 desenvolvimento e aí elevado a 0, né? Que eu acho que no teu é mais difícil, porque no teu era mais, no meu é menos, aí os termos se cancelam, não é isso? Mas fica menos aqui também, ó. Faz o próximo. 4 raiz de 3 elevado a n. Agora eu faço um negativo, ó. 7 elevado a n, próximo. É menos, ó. Menos. N1 a 1, 7 elevado a n menos 1, 4 raiz de 3, ó. E aí, quando eu somo, isso aqui vai embora com isso aqui. Uhum. O próximo, n2 a 2, 7 elevado a n menos 2, 7 elevado a n menos 2, vezes 4 raiz de 3, só que aqui está ao quadrado. Então, os termos, quando eu fizer, se for uma quantidade ímpar, vai cancelar os negativos. Se for quantidade de par, eu finalizo com o par. E o n ímpar, o par não vai ter tanto problema. Aí aqui é n a n, 7 elevado a 0, 4 raiz de 3 elevado a... um pouco de ser ímpar ou par, para poder cancelar o último ou não. Quando você faz isso, ó, fica só esse termo, inteiro positivo. Esse termo vai embora. Esse termo, inteiro positivo. Inteiro, inteiro, inteiro. Né? O inteiro. Todo mundo aqui é inteiro positivo. Então, logo, chamando A mais B, A elevado a N, B elevado a N, é inteiro positivo. É, fica bem legal mesmo. Eu faria mais termos, né, para poder considerar o caso do N par. Quando você distribui o negativo do N par, N ao quadrado, fica só um no meio, né? O N quadrado tem 3 termos. Então, a quantidade de termos é uma a mais do que a potência. Se eu tenho A mais B ao quadrado, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Então, eu tenho 3 termos porque é o quadrado. Então, se eu tenho elevado a N e o N é par, eu vou ter N mais um termo. Se o N for ímpar, eu tenho né, aquela quantidade de termos. Então, só para tomar esse cuidado, para finalizar a demonstração. Aqui não está totalmente correto. Tem que lembrar de considerar o N aqui, ó. Se o N é par ou ímpar, né? É ímpar. Então, só tem que lembrar disso aí na hora de finalizar. Mas está claro que, independente do N ser par ou ímpar, a gente vai ter positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. É só para saber se termina em negativo ou se termina em positivo, né? Só isso no final. Pois tá, beleza. Então, nesse caso aqui é par que termina em positivo. É só essa ideia, né, que eu realmente queria deixar. Porque eu acho que quando a gente está recém saindo do ensino médio, essa talvez seja a solução mais ensino médio, assim mesmo. Eu acho. Tem outra, essa parte da expansão que vocês me comentaram, né? Eu demonstrei essa daqui, pessoal, mas eu não era igual. Eu tava achando que era igual, mas não era. Cadê? Essa aqui, ó. Foi a 11. Então eu demonstrei a 11, eu não demonstrei aquela que vocês falaram. Essa aqui, ó. A geratriz de uma dízima periódica composta é a fração cujo numerador é igual à parte não periódica, seguida de um período, menos a parte não periódica, e cujo denominador é formado tantos de novos e tantos de zeros dos algarismos não periódicos. Foi essa que eu demonstrei. Acredito que seja algo próximo. Não é algo tão difícil. É dentro da mesma estrutura, né? Pelo menos eu tenho essa demonstração, viu? Acabei de procurar, eu tenho ela. Mas não foi o que fiz. Então, fica um pouco estranho. Essa que vocês mandaram para mim, essa da lista que vocês falaram agora, essa aqui, ó, eu tenho essa demonstração. Tá? E um artigo. Isso aqui é um teorema, viu? Então, se vocês quiserem, depois eu posso mandar esse teorema, não tem nenhum problema. Acho que você tem ele aberto aqui, inclusive. Não sei se eu baixei ele, só se eu olhei na internet. Um dos dois. Mas eu tenho esse teorema, tá bom? Isso é um teorema. Pronto, eu mando no grupo. Isso é um teorema.
dado que isso aqui é uma expansão decimal de racional, somente se for periódico. Inclusive, no teorema, fala sobre a unicidade, é única, viu? Esse racional é unicamente determinado por um periódico. Foi o professor JP Almeida que pediu. Pronto, eu mando isso aqui. Eu tenho essa demonstração em um dos artigos que eu estava lendo, que eu estava tentando resolver essa, eu estava querendo ver mais coisas. Aí eu lembro de ter visto isso. Eu achei que eu tinha feito, mas não foi o que fiz. Eu vi a solução, é diferente, tá? Isso aqui foi o que fiz mesmo. E não é tão difícil, aquela velha pegada de você ter uma disso só, pelo menos mostrar a ideia pra gente finalizar. Isso aqui é basicamente aquela história do 1, 2, 3, 3, 3, 3. A gente tem isso de forma informal, né? A gente pega o 123, tira 12, divide por 9 e o 0. Informal, né? Mas aí eu uso esse informal para fazer o formal. Como assim? 1,2333 igual a x, né? Aí eu multiplico por 10, fica 12,33, etc. 10x. Multiplico por 100, 123,333 é 100x. E aí eu subtraio. Então essa aqui é a parte mais formal, que vai ajudar na demonstração. Ou seja, 123 menos 12, dividido por 100 menos 10. Esse é o nosso x, que é a nossa dízima. E isso aqui é a parte mais formal disso aqui. Essa demonstração visa essa ideia de tratar isso com mais formalidade a respeito do número. Então, se ele for periódico, é fácil. A volta é fácil. Deixa eu olhar aqui no teorema que vocês pediram. Se essa sequência for periódica, tá aqui a demonstração. A ida é que você precisa de um pouco mais do que isso, tá? A ida é se isso for uma expansão decimal, tem que olhar direitinho a definição do que é um. Mas se for periódico, tá aqui, é periódico. Então, ao invés de colocar isso aí, eu posso colocar, por exemplo, generalização. A, aí aqui A1, A2, A3, etc. AK mais 1, etc. AK, bota aqui AK, N, não é mais, né? Só uma sequência. AKN, próximo, volta para o AK. Então, o período está aqui, ó. M. Né? Mais um, no caso, porque começa. Então, aqui você faria o normal e usando essa definição aqui, ó. Faz isso usando essa de cima. A demonstração da volta, tá? Isso aqui vira. Se é periódico, então vira um racional. Tá bom? Beleza. Mas eu mando, viu? Pode ficar tranquilo, eu mando lá no grupo de vocês, sem nenhum problema. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Isso, tem que fazer outra indução para mostrar que é inteiro. Perfeito, Alan. Perfeito. Ou, como eu disse para vocês, pode fazer a expansão, e a expansão, os quadrados são os pares, já vai cancelando com as raízes, e os ímpares, um positivo ou negativo também já vão embora, então as raízes vão embora nessa expansão. A expansão fica mais fácil de ver. Se for fazer pelos inteiros, tem que, ou por indução, naquela mudança que eu fiz, que dá o 14, você vai ter que fazer isso depois outras vezes, com aqueles termos que ficaram produto de 1 a 1. Mas lembra que o produto tem raiz? Vocês lembram que tinha um produto? Aí ficava assim, B elevado a. Só que quando eu faço esse produto B elevado a menos 1 vezes A, é aí que vai a raiz embora. Tá bom? Beleza, é isso, pessoal. Pronto, Alan. Está no mute, Alan. Olha aí. Muito obrigado pela participação de vocês, tá certo? Esse nosso encontro vai ser semanal, né? Já está na terceira semana acontecendo esses encontros para a gente discutir questões. E o pessoal, tem gente que está começando a entrar em semana de prova, tem gente que está começando as aulas agora, né? A gente planejou para a semana que vem ser MA12, então se vocês tiverem algumas questões de MA12 que vocês queiram mandar para a gente, alguma lista, coloquem lá naquele grupo do Prof. Max Seduc, tá bom? Para a gente dar uma olhada. E aí, qualquer coisa é só vir falar com a gente, beleza? Quer falar mais alguma coisa, Fábio? Não, tranquilo. Só agradecer vocês e dizer que, assim, essa dinâmica de vocês tentarem resolver a questão, pensarem nas ideias era interessante, porque
Porque assim, quando a gente vê a solução pronta, é de boas. O ruim é que a gente tentar montar a resolução. A gente vai tentar entrar nessa dinâmica de vocês, teria um tempinho para tentar pensar, eu resolveria assim, eu começaria assim, eu tentaria isso. Essa intenção de começar a questão é importante. Então é bom a gente ir se adaptando a essa ideia, porque lá nas avaliações de vocês, ou na lista de vocês, isso me ajudou muito. Eu fiz 34 questões em semana, pessoal. Foram 17 questões de MA11 e 17 de MA12, então foi muita questão. Inclusive, eu posso até mostrar a lista lá para vocês. Mas é começando, fazendo, conversando, fazendo. Isso ajuda muito a você estar ali na ativa, né? Então, eu recomendo para vocês, mesmo que não dê certo, mesmo que não acerte, isso não é um problema. Mas essa busca tentando ajuda bastante a entender o problema e o conteúdo em si. É isso. Obrigado, Alan. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado. Então, até a semana que vem, viu? Valeu.